A fechar o ano é tempo de fazer balanços, eleger a figura e o acontecimento de 2025 por cá e à volta do mundo. A guerra da Ucrânia leva anos, a paz em Gaza fecha uma guerra que começou a 7 de outubro de 2023, reunindo o pior da humanidade com um hediondo ataque terrorista do Hamas, seguido por um massacre do exército israelita. De tão presente, até podemos ser levados a pensar que Donald Trump tomou posse do segundo mandato há já bastante tempo, mas ainda não fez um ano. O tempo suficiente para acusar a Europa de estar decadente, depois de ajudar a revelar todas as fragilidades de um espaço europeu que dava como certo que a sua defesa seria assegurada pelo poder militar da América. Poder militar que agora ameaça a Venezuela de uma maneira que nunca foi explícita em relação à Groenlândia e ao Canadá, mas que também estiveram na mira dos interesses do presidente dos Estados Unidos. Xi Jinping, que encara olhos nos olhos o poder de Washington, e Vladimir Putin, que aprendeu a torear o ego de Trump, são os dois políticos que melhor souberam lidar com a nova política externa norte-americana. Por cá, a Spinum Viva podia ter sido a palavra do ano, mas o povo, que votou na sondagem da Porta Editora, não ganhou para o susto com o apagão e o país descobriu que já não sabe viver sem internet. A verdade é que foi com o pretexto das suspeitas lançadas sobre Luís Montenegro e sobre a sua empresa familiar que fomos para umas eleições antecipadas que reforçaram a vitória da AD, catapultaram o Chega para a liderança da oposição parlamentar e deixaram o Partido Socialista de rastros. A Justiça continuou a ser notícia quase diariamente, muito por causa da atuação do Ministério Público, de uma forma geral, e por causa também das manobras dilatórias de José Sócrates, no caso particular do processo Marquês. Por cá e lá por fora, a migração é tema que alimenta o crescimento da extrema-direita e, em sentido contrário, fortalece o debate sobre o papel que os imigrantes têm em cada país onde trabalham, ajudando no crescimento da economia, contribuindo para a sustentabilidade da segurança social e dando algum calor ao inverno demográfico. A figura do ano e o acontecimento do ano são uma escolha dos comentadores residentes no Bloco Central, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia na moderação da conversa, com sonoplastia de Salomé Rita. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira, começa este episódio com a escolha da figura do ano a nível nacional. Quem é e qual a razão para a tua opção? A minha razão, a minha opção é André Ventura. E as razões são várias. A primeira é que ele, muito rapidamente, em apenas 2 anos, passou de ser deputado único no Parlamento para liderar o segundo maior grupo parlamentar no nosso Parlamento e ser o líder da oposição, porque ele conseguiu também com isso condicionar a governação, condicionar muito o governo, condicionar a agenda governativa. Repara que um governo que foi eleito apenas em 2024 com uma agenda que era pôr a economia a crescer 3% ao ano e melhorar a saúde e os serviços públicos, de repente esqueceu-se convenientemente dessas coisas e passou a definir como grande prioridade a repressão da imigração e as questões de segurança. E finalmente porque acabou com a afirmação da sua candidatura presidencial nesta altura, por, a meu ver, enterrar Passos Coelho como sombra tutelar da direita portuguesa. A ambição de André Ventura agora é claramente ser o número 1 e nisso mesmo é favorecido quer por erros dos adversários, quer por méritos próprios. Erros dos adversários, a começar por aqueles que acabaram por reprovar a moção de confiança e precipitar o país para umas eleições que foram uma calamidade para o Partido Socialista e que catapultaram o Chega a este segundo lugar no Parlamento. Por outro lado, erros por parte do próprio Governo. O Governo está hesitante na forma como se deve relacionar com o Chega e não consegue deixar de
é quase como se estivesse a posicionar relativamente ao Chega e ao seu líder e não a ter uma agenda própria, porque o governo e os outros partidos parecem não conseguir realizar reformas que de alguma maneira acabaram tendo começado por colocar na agenda como sendo coisas necessárias, depois revelam-se incapazes de as contornar. Temas de justiça, temas de reforma dos serviços públicos, temas de funcionamento, digamos assim, como a corrupção, etc. Repara que foram partidos do sistema, a começar pelo PSD, que disseram que isso eram prioridades e depois acabaram por não as conseguir realizar. E finalmente, eu acho que também por mérito próprio. Eu acho que André Ventura é provavelmente outro erro, olha, muito claro, o erro de Pedro Passos Coelho em não ter avançado como candidato presidencial, onde provavelmente poderia tutelar o espaço da direita. Ao recuar, eu acho que Ventura definitivamente deixou de contar com ele. E finalmente, os méritos próprios. É dotado de um instinto político muito claro, domina muito bem os mecanismos da economia da atenção, aquilo que eu chamo a capacidade de reter, de se colocar no centro do espaço público, de fazer com que as discussões sejam à volta dele. É um tema que cultivou muito e que é muito popular entre os populistas, passa-se a redundância, e finalmente ele tem de facto uma capacidade de articular mensagens muito eficaz. Basta ver o que se passou no congresso dos partidos da direita europeia, dos Orbáns e das Le Pens, etc., em Madrid, há uns meses atrás, em que o André Ventura levantou a assistência. E lá está, esse momento é simbólico, quer do seu mérito, com a capacidade de inflamar os outros, quer dos deméritos dos seus adversários, porque ele, nessa altura, aquilo que mais incendiou o pavilhão foi quando ele disse: vamos eleger o Vox e vamos mandar o Pedro Sánchez para a prisão. É uma coisa que vai depois por cá, não é? Por cá, perante, por exemplo, o Gouveia Melo, no debate presidencial que teve, em que disse: se eu for eleito presidente da República, o Sócrates vai preso. E Gouveia Melo não foi capaz de lhe dizer nada. É a ilustração das suas qualidades e dos deméritos do adversário. Eu não estou a dizer que o André Ventura é uma pessoa importante, não estou a louvar André Ventura. Eu acho que ele é ambicioso, o papel dele, é um oportunista, é muito convenientemente liberto de amarras ideológicas ou programáticas. Ele diz hoje uma coisa e o seu contrário no momento seguinte, desde que isso convenha, mas tem uma capacidade de... Eu acho que até a coisa que ele mais conseguiu neste ano foi instalar uma espécie de mensagem subliminar que liga todo o seu discurso. Quer seja contra os imigrantes, quer seja o discurso racista, quer seja o discurso da segurança, quer seja o discurso da combate à corrupção, há uma mensagem subliminar ali que é esta: eu sou o agente da mudança. Vocês sabem, como eu, que isto está tudo mal, que os responsáveis são aqueles e eu sou o agente da mudança. É isso que é a única coisa que liga todas as coisas contraditórias que ele vai dizendo. E por tudo isto, o André Ventura marcou o ano político em Portugal e provavelmente vai ser um agente central também no próximo ano, mas disso falaremos no próximo Exatamente, episódio. No episódio já, quando estivermos em 2026. Pedro Marcos Lopes, antes de te pedir para anunciares aqui qual é a tua figura nacional de 2025, queria ouvir-te a propósito de André Ventura, se de alguma forma te surpreende o ano que ele teve, que foi um ano de grande sucesso eleitoral e que entra nas presidenciais com uma capacidade de dominar completamente e aparecer na frente na maioria das sondagens. É muito fácil agora dizer que não me surpreende. É daquelas... Quem ouve estes programas e quem acompanha a atividade política sabe que isto está cheio de pessoas como nós que fartam-se de acertar no Totobola depois à segunda-feira. Quando os jogos eram a domingo. Mas permite-me, em minha defesa, dizer, não é só em minha defesa, que não me surpreende, porque o fenómeno André Ventura não é um fenómeno isolado no mundo. O André Ventura é de facto... Mas ele, como estava a dizer o César Vieira, é um grande protagonista neste mundo populismo. O André Ventura é de facto um
um indivíduo que conseguiu levar a cartilha a um extremo muito, muito interessante, pela negativa, mas muito interessante, mas ele é um produto típico dos novos tempos. Tu repara, ele de facto é um fenómeno, mas já houve fenómenos parecidos que ganharam eleições até, não é? O Orbán foi eleito com esta mesma agenda. Nós temos... O Orbán era muito mais moderado do que o Ventura quando chegou ao poder. Exatamente, até era mais moderado. Foi a partir do poder que ele, não foi a partir do poder que ele foi instalando os mecanismos de evitar reprimir a oposição. Sim, mas é diferente, porque ele tinha este discurso não tão radical, mas depois chegando ao poder é que está a fazer aquilo que nós pensamos que o Ventura poderá fazer se o conquistar. Mas há uma figura, que depois vai ser a minha figura do ano, que é a figura típica que tem um discurso semelhante em tudo, nas bandeiras, na praxis, na maneira de fazer política, que é Donald Trump. Quer dizer, claro. E nós já tínhamos visto este tipo. Agora, o André Ventura era alguém. Isto acontece às vezes até nas nossas vidas, quer dizer, todos nós sabíamos que o fenómeno André Ventura, ou um André Ventura qualquer, iria surgir na nossa comunidade. Porque havia espaço para que ele surgisse. Todos nós somos rapazes da mesma idade e somos também atentos e vemos que muito do discurso do André Ventura é um discurso que nós ouvimos há muitos anos. Há muitos anos. Eu confesso que me surpreende a capacidade eleitoral. Não o facto de existirem pessoas que pensam o que pensa André Ventura e o Chega, mas o facto dessas pessoas tão rapidamente terem passado a dizer publicamente aquilo que diziam em conversas. Compreendo a tua opinião, mas não subscrevo, porque o facto de tu, de repente, teres alguém que diz aquilo que boa parte da tua vida pensaste, é um catalisador incrível do teu ajornamento. Liberta-te, não é? E se tu tens alguém, ainda para mais, com a capacidade dialética, que ele tem uma excelente capacidade dialética, de promover as suas ideias, mais depressa isto acontece. Agora, eu já me cansei de prever, isso também, de facto, também nunca prevê, que André Ventura está a esgotar o seu espaço. Porque eu não acho que André Ventura já tenha esgotado o seu espaço. Muito francamente. Porque nós estamos a viver um crescimento de fenómenos que em grande parte alimentam o Ventura e o fazem crescer. Repara, já vamos à minha figura do ano. Mas o discurso contra a imigração é um discurso que não cessa de aumentar, é um discurso que está a aumentar, que está a adquirir adeptos. É uma coisa que se alimenta a si próprio. Claro. Cada vez mais há pessoas a dizer a mesma coisa e, portanto, o discurso torna-se mais legítimo e, portanto, pode voltar a aumentar. Depois há outros fenómenos, não é só a questão da imigração. Tu tens, por exemplo, este problema que nós vivemos de cada vez as figuras políticas do establishment, digamos assim, no establishment, e eu acho que o establishment é uma palavra simpática, são cada vez menos boas, digamos assim. É um facto. A degradação do pessoal político tem acontecido muito nas coisas mais ínfimas. Essa segunda ajuda. A terceira, o que nós estamos a viver hoje, quer dizer, nós estamos a ter umas eleições presidenciais, não sei se vocês já se aperceberam, onde os temas políticos dos debates são os temas que estiverem na crista da onda, na espuma dos dias. E eu sou da opinião do Paulo Baldaia. Eu acho que faz sentido nós sabermos o que os presidentes da República pensam. Não sou daqueles tipos que dizem isso não é poder do Presidente da República, a gente não tem que falar. Claro, mas quero saber. Eu também quero saber. Mas repara, o tema é, e já está há muito tempo, ou os negócios de um ou os negócios do outro. Ou se este despediu a Manuela Moura Guedes, ou se não despediu, tudo a favor ou se tem uma avença ou não tem uma avença. Tudo isto, depois, estes três, e ainda há o quarto. O quarto que para mim é decisivo. Com isto termino esta quase comentário ou complementar que disse o Pedro Cisa Vieira. Eu também já lhe vou pedir para comentar a tua figura. Que é a questão da justiça. Que é a questão da justiça. Quer dizer, repara uma coisa. A questão, isto, e dá para os dois lados. Ou seja,
pessoas como eu, que acha que a justiça está completamente descontrolada e que temos um problema sério de direitos, liberdades e garantias que estão a ser atropelados, por exemplo, agora o que vai acontecer, não vamos falar disso, vai fazê-lo, o facto de nós termos eternos suspeitos, o facto de não estarmos a defender o bom nome das pessoas, eu estou contra a justiça, não é? E há um Pedro, muito parecido comigo, que está revoltado contra a justiça porque a justiça não põe dentro da cadeia estes tipos que são evidentemente culpados e que têm excesso de garantias. E depois temos colunistas a falar do excesso de garantias. Enfim, e portanto, estes 4 ingredientes fazem-me pensar que ele pode aumentar a sua popularidade. Vamos lá então. Só queria dizer, e provavelmente falaremos disso quando fizermos a projeção do próximo ano, que eu acho, primeiro, de facto, André Ventura, do ponto de vista político, do ponto de vista da capacidade de articular uma mensagem, é talvez o mais impressionante protagonista que apareceu em Portugal durante este século, talvez a um nível de um José Sócrates com a capacidade de marcar agenda. Acho que isso é uma coisa. E eu queria dizer que, de facto, eu estive a ouvir esta semana, a semana passada, aliás, a primeira entrevista que ele deu à Antena 1, à RTP, e depois o debate dele com Gouveia Melo, e percebe-se que agora a mensagem está muito mais articulada. No debate com Gouveia Melo, ele não foi aquele espécie de ventilador que está sistematicamente a tirar afirmações e a interromper os adversários, até porque Gouveia Melo pura e simplesmente assistiu ao discurso dele. E, mas portanto, foi contra Coutrinho, mas foi uma coisa muito articulada e muito consistente. E na entrevista à Natália Carvalho também. E o meu ponto é mesmo este, ele está a aparecer, e é por isso que eu acho que ele está com capacidade de expandir o campo eleitoral, com a ideia de que é preciso mudar. É preciso mudar a Constituição. Não, tudo aquilo que nós vamos dizendo que está mal exige uma mudança, é uma mudança de regime. E este discurso ele está neste momento a afiná-lo e a articulá-lo, e eu acho que estes tempos de eleições presidenciais, particularmente se ele passar à segunda volta, vão ser um tempo onde isso vai refinar-se e afinar-se ainda mais. Eu não concordo com isto, mas faço André, quando for o acontecimento. Quando chegarmos, eu acho que isso, sabes nós que vamos falar sobre mas é rápido, é para acontecer, porque depois perdemos. Sabes que eu acho que isso é o mais perigoso para ele. Porque isso exige uma mensagem mais sofisticada. Não sei se me faço entender. Não é preciso. Olha como o Trump ganhou a dizer assim: eu consigo acabar com a inflação, consigo acabar com a guerra. Essa não é sofisticada. Quando ele entra, vamos mudar o regime, vamos mudar a Constituição, é uma coisa que é mais só fácil. É só transformar isso tudo é para poder pôr na prisão, para não haver garantia. Mas eu acho que por trás disso tudo, eu acho que a coisa é mudança. É basicamente isso. Ele sentir que as pessoas estão descontentes com o que está e ele é o agente da mudança. André Ventura, eleito a figura do ano por Pedro Cisa Vieira. Pedro Marcos Lopes, quem é a tua figura do ano? Quase um contraponto. Não é como contraponto, quase. Porque tenho praticamente, como tenho Pedro Cisa Vieira como um homem de bem e um homem bom, acho que ele concordará com parte daquilo, pelo menos, que eu vou dizer, porque o que eu vou falar é de humanidade, é de decência, dessas coisas que estão tão esquecidas. E a figura do ano é o imigrante. O Ayn Rand escreveu um livro que me se tornou uma espécie de bíblia para mim, que tem como subtítulo, portanto, é as migrações, como de facto funcionam as migrações, e que tem como subtítulo o seguinte: imigração, o tema mais divisivo da política neste momento. A tradução pode não ser isso, eu lamento, já há uma tradução portuguesa, mas eu tenho a tradução em inglês. E tornou-se algo de profundamente divisivo na nossa sociedade. E isso perturba-me. Perturba-me imenso, não só enquanto cidadão, não só enquanto pessoa que tem, enfim, a pretensão de olhar para as coisas, de pensar nas coisas e de ler sobre as coisas, mas como português, como indivíduo pertencente a uma comunidade que dura há quase 1000 anos.
nós temos uns senhores e umas senhoras que vêm para cá tratar dos nossos velhos, trabalhar nos restaurantes, trabalhar no Batimã, que aqui chama-se obras, e eu digo Batimã. Era o que nós íamos fazer para a França, obviamente, Exatamente. nos anos 60 e 70. Servir de porteiras, também era o que nós fazíamos em França. Empregadas domésticas. De empregadas domésticas. Sabe, e aliás dizia Gente, que os portugueses serviam para construir a casa dos franceses e as portuguesas para as limpar. exatamente, gente que nós precisamos de tal maneira que a nossa economia não teria crescido como cresceu e bem durante estes anos todos. Nós, neste momento, temos um recorde, praticamente um recorde de gente empregada, e o crescimento da economia se deve muito a eles. Porque se estas pessoas não tivessem criado riqueza, não tivessem trabalhado, a economia não tinha crescido. São também pessoas que vêm para cá e que são os maiores contribuintes para que não haja tanta criminalidade, ou que possa haver criminalidade. Porque, ao contrário do que para aí se diz, o imigrante, quando vem trabalhar para algum sítio, vem trabalhar. E é o principal interessado em que não haja crime, porque ele precisa é que não haja, enfim, convulsões, que tudo corra bem. São gente que vem ajudar a nossa segurança social, mais tarde hão de receber perdão, o resto, o que terão, essa compensação, aquilo que também pagaram. São responsabilizados por coisas que não podem ser responsabilizados. E eu vejo muitas pessoas que são decentes e que gostam e que acham que os imigrantes foram fundamentais, mas a falar de que eles são responsáveis por crises de habitação, pelos serviços públicos estarem piores, que não são, que nem chegam a ser mentiras. São coisas de um caráter absolutamente soez. Porque estas casas que faltam é porque o mercado se transformou, a procura transformou-se global e a oferta continua a ser local. E porque também há mais gente, porque a economia cresceu. Se a economia não crescesse, estávamos todos mais pobres e se calhar não havia tanto apelo pelas casas. E os serviços públicos não estão agora muito piores do que estavam há 10 anos ou há 15 anos. Nem a saúde. E não são eles exatamente, particularmente no caso da saúde, porque os imigrantes são, por definição, pessoas mais novas e que precisam menos da saúde do que os outros. Portanto, esta quantidade de pessoas que veio para este país ajudar-nos é alvo de insultos, de porem em causa o seu lugar na comunidade, de serem maltratados, de haver cartazes à frente de nós todos a pô-los em causa. Esta gente que nos veio ajudar é tratada desta maneira. E eu há bocado, quando falei no Batimã, e tu aproveitaste e bem a deixa para o que eu ia dizer, nós somos os meus tios. Eu tenho um filho, o Pedro Cisa Vieira tem vários sobrinhos, filho, que as minhas tu filhas tens ainda são sobrinhos, novas. eu venho de uma geração de imigrantes, todos os portugueses foram imigrantes, todos os portugueses sofreram aquilo que nós neste momento estamos a fazer a estes imigrantes. E nós fazemos, com piores razões ainda. E o que eu, e termino com isto, e peço desculpa por ser assim uma coisa quase confessional, o que me impressiona é pertencer a esta comunidade. Quer dizer, será que nós éramos assim? Será que sempre fomos assim ou transformamos-nos nisto? Será que há 1.600.000 pessoas que votam conscientemente num partido que tem este discurso contra os imigrantes? Será que há 30% ou mais 30% percebem quando este governo vai atrás da agenda da imigração, até da nacionalidade, que tem a ver, não tem completamente a ver, mas também tem a ver com esta questão? Será que eles compreendem este discurso? E se compreendem, eu francamente fico mais do que revoltado politicamente e mais do que ser ativista, entre enormes aspas, político, fico destroçado como português. É isto que nós somos. Pedro Cisa Vieira, a figura do ano para Marcos Lopes é o imigrante, e eu pergunto-te se compreendes que tenha crescido a preocupação na sociedade portuguesa em relação à capacidade dos imigrantes mudarem culturalmente. Todos percebem que a economia funciona melhor com imigrantes, mas depois tem um problema, um
certo receio de que haja aqui Que país é que mudou culturalmente em função da imigração? Estou a dizer o que dizem as sondagens. Eu não consigo é dizer, porque não estava o Pedro, cansava o Pedro, mas a cultura então é o maior... Bem, desculpa, Pedro, peço desculpa. Eu consigo perceber. E porque houve nos últimos anos um aumento muito grande do número de cidadãos estrangeiros a residir em Portugal. E, portanto, uma mudança rápida causa sempre disrupção e perturbação. As pessoas precisam de saber assimilar isto, é uma das razões. A outra razão é que, de facto, o tema da imigração, como tema político, é um tema que, por um lado, convoca medos atávicos da espécie humana. Nós, desde que começámos a ser Homo sapiens, tínhamos a necessidade de nos defender junto da nossa família, da nossa tribo, de pequenos grupos, para quem qualquer coisa diferente, qualquer estrangeiro, etc., vinha roubar o fogo, a comida, era uma ameaça. E, portanto, este sentimento atávico de que o que é diferente vem nos ameaçar de alguma maneira, é algo que milhares de anos de migrações, de encontros culturais, de viagens pelo mundo e de camadas de civilização acabaram por, digamos assim, ir afastando. Mas, periodicamente, o medo do que é diferente é explorado politicamente. E, tipicamente, essa exploração política tem mais impacto, e este é o segundo ponto, em momentos onde, digamos assim, há mais mudanças de sentido ameaçador. Ou seja, quando a economia está a crescer, quando as perspectivas que a comunidade tem é que as coisas vão melhorar, é bastante indiferente se as pessoas que vêm, etc. Nos anos 50 e 60 na Europa, chegaram aos países do norte da Europa, à França, à Suíça, à Alemanha, à Inglaterra, chegaram milhares de imigrantes e com maior ou menor dificuldade as pessoas foram aceitando aquilo. As centenas de milhares de portugueses, de espanhóis, de turcos, de italianos que foram para o norte, os caribenhos que foram para o Reino Unido, eles chegaram. Houve sempre ali alguma resistência, algum desprezo, quer dizer, nos anos 60, 70 dizia-se dos portugueses em França que eles cheiravam mal, que comiam coisas diferentes, que não conheciam, não falavam a língua, etc, etc. No Reino Unido, nos anos 60, com os imigrantes que vieram do Caribe, da Jamaica, dos Barbados, etc, houve também movimentos racistas que nessa altura se afirmaram, mas a verdade é que a economia estava a crescer e as sociedades absorviam isso. Mas há sempre, nos momentos em que a economia não parece crescer, não parece oferecer as mesmas oportunidades para todos, quem explora estas coisas de maneira política. E eu gostava, de facto, de sublinhar aqui isto, que é assim. Por muito que pareça que nós temos dificuldade em assimilar o que é diferente, a história do mundo não conta isso. A história do mundo conta e a história de Portugal conta pelo contrário, que foi quando nós fomos beber ideias diferentes na Ásia, em África, na América Latina, não foi só a riqueza que os navios trouxeram, foram também as ideias e a abertura a mundos diferentes que nos enriqueceu. Uma cidade como as cidades mais ricas do mundo, Amsterdão no século XVII, Londres no século XIX e Nova Iorque no século XX, todas essas cidades são cidades de encontros onde aflui muita gente à procura da oportunidade e que acabam por trazer também a espécie de ambição, impetuosidade dos imigrantes que depois se encontram e geram novas ideias. Se tu pensares nos Estados Unidos e se tu pensares em coisas como Marconi, Alexander Graham Bell, até o Elon Musk, até até o Einstein foi imigrante. Todas essas pessoas foram as pessoas que, vindo em ondas de migração, muitas vezes com os pais e ainda crianças, acabaram por aproveitar as oportunidades que
os países de acolhimento lhes ofereciam e faziam isso. Nós temos exemplos cá, desde grandes atletas até grandes intelectuais que... Os judeus do vieram século de XV, XVI. Portanto, o que quero dizer é o seguinte, de facto, a imigração é uma constante, vai estar aqui, vai estar na Europa, nós não vamos conseguir reprimir isso, mas isto é só um pretexto para um combate político mais para fechar esta matéria, era este o ponto, era este o ponto, porque havia muito mais coisas que eu queria dizer, era este o ponto. Não há, vou repetir, não há qualquer problema com a imigração em nenhuma parte do mundo. Apesar de ser extrema-esquerda. Eu sei que sim. Bom, o diretor do meu jornal, João Vieira Pereira, que eu respeito, diz que o André Ventura, ainda bem que o André Ventura começou com o discurso da imigração, que agora podia-se falar sobre o problema da imigração. Bem, isto é a pior maneira de começar um discurso sobre a imigração, foi a maneira como o André Ventura o lançou. E era este tema último que eu queria sublinhar que o Pedro Cisa Vieira disse. A questão não é nada do problema do diferente neste momento em Portugal, por incrível que pareça. É porque nem uma questão económica. Porque economicamente nós sabemos que os imigrantes não estão a tirar o emprego a ninguém, estão aliás a criar empregos acima. E em segundo lugar, ainda estamos a crescer economicamente. O terceiro é que, curiosamente, os nossos imigrantes estão na esmagadíssima maioria da nossa cultura, ou de culturas muito próximas à nossa. É quase irrelevante as pessoas que não têm cultura. Pois uma coisa, que aqui em Portugal vai acontecer, e com isto termino, como aconteceu nos outros países, e que é dita exatamente sempre ao contrário. A integração dos imigrantes nas sociedades europeias tem sido um incrível sucesso. Não, peço desculpa do grito, foi um incrível sucesso. Bom, vamos mudar para o acontecimento do ano, que peço agora ao Marcos Lopes que comece, porque os dois têm o mesmo acontecimento do ano. Portanto, vamos fazer aqui uma poupança de tempo. Para mim o acontecimento do ano foram as eleições de 2025. Eleições legislativas, assim só houve essa. Não houve as autárquicas também. Não sei se estão a pôr as autárquicas. Que por acaso podíamos pôr as duas eleições, mas era as eleições legislativas. Curiosamente, as eleições autárquicas diluíram em alguns aspectos algum do meu argumentário em relação às mudanças que a eleição legislativa produziu. Bom, em primeiro lugar, aconteceu algo que nunca tinha acontecido em Portugal. O PS ou o PSD nunca tinham deixado de ser o primeiro ou o segundo partido mais votado. Nunca. Não, e continua a não ser. O Partido Socialista foi o mais votado, uma que chega. É chato. Isto é um jornalista bom. Tens razão, é um jornalista bom. O Chega é o líder da oposição parlamentar. Então eu vou repetir. Em Portugal sempre o primeiro e o segundo partido com maior representação eleitoral ou era o PS ou era o PSD. Pronto, fica assim. E pela primeira vez deixou de o ser. Temos também, com uma força, que o segundo partido, também é um fenómeno, que é um pilar, já é um pilar do regime, o Chega, é um partido que quer mudar, é contra a nossa Constituição. É implodir o sistema. Sim, implodir o sistema é muito disso. Quer mudar, não quer mudar, porque mudar, há mudanças da Constituição sempre que há uma revisão. Não, esta Constituição para eles não serve. Isto são os dois pontos essenciais. Como subpontos, temos que, por ter os 60 deputados, podem, e o mais certo é que tenham direito a designar pessoas que vão estar em instituições tão fortes como o Tribunal Constitucional, como entidades reguladoras. Portanto, isso faz com que aquele partido crie raízes no sistema. Apesar de nós não sabermos que tipo de sistema eles querem, mas que vão ficar dentro do sistema por bastante tempo, seja muito, seja pouco, mas vão estar durante algum tempo. E, portanto, isto fez com que existisse de facto uma revolução. Tu dir-me-ás, bom, mas eles já tinham 50 ou 48. Não, mas é diferente. Também é a primeira vez que um espectro político, ou seja, à direita ou à esquerda, tem uma maioria para rever a Constituição. Essa é a segunda ordem. Quer dizer, e nós temos, o que estas eleições provocaram foi algo que nunca tinha acontecido tão relevante, que é um espaço político se ter tornado tão hegemónico.
Porque repara, não é só o Parlamento, é o Governo Regional da Madeira, é o Governo Regional dos Açores, muito provável, não sabemos o que é que vai acontecer, mas isto provocou algo que as análises diziam, e com isto termino, que, bom, nós não sabemos ainda se de facto a direita ou que tipo de direita é hegemónica em Portugal. E, portanto, tínhamos que esperar pela praxis política do PSD e da direita, ou do centro-direita, para perceber o que é que de facto mudou. E para meu desencanto completo, agora estou a falar de mim, para a minha preocupação, eu acho que para a preocupação do próprio sistema, o que aconteceu foi a extrema-direita ter uma capacidade tão grande de marcar a agenda que conseguiu não só marcar a agenda, enfim, em termos mediáticos, como condicionar de uma maneira quase perturbadora o Partido Social Democrata. Ou seja, e concluindo, afinal, depois das eleições, nós agora sim percebemos que há uma hegemonia de uma direita muito direita, porque até lá pensávamos que o PSD ia seguir a sua linha social-democrata já há muito tempo. Mas deixa-me dizer que governos socialistas na Europa, por causa da imigração, compraram a agenda populista. Não há dúvida. Pedro Cisa Vieira, eleições, eu presumi que eram eleições legislativas, mas houve 2 eleições. São as legislativas. Eu acho que as eleições autárquicas são eleições que vêm na sequência do ciclo normal de alternância democrática, ou seja, o PSD, como já foi no passado, voltou a ser o maior partido autárquico, o PS perdeu essa posição, mas manteve-se como o segundo partido de longe, o Chega cresceu como era esperado que fosse crescendo ao longo do tempo. E eu acho que foram as legislativas que marcaram, digamos assim, um ciclo infernal. A partir de, se quiseres, estamos a falar de 2019, temos eleições no ciclo normal no final de uma legislatura, e depois tivemos em 2022, em 2021, uma queda de um governo, porque o orçamento não foi aprovado e houve a dissolução da Assembleia. As eleições ocorrem em 2022. Em 2023 o governo cai por uma situação que não está ainda esclarecida, que é a famosa Operação Influencer. Há umas eleições em 2024, uma alternância do governo, o crescimento muito substancial do Chega, mas uma situação que ocorria que era Partido Socialista e PSD tinham o mesmo número de deputados e, portanto, não havia nada que pudesse ocorrer na governação a que o Partido Socialista de alguma maneira não pudesse evitar que se concretizasse. Era um parceiro inevitável da governação e, no limite, o governo cairia quando o Partido Socialista assim o quisesse. E o que esta situação, enfim, como caiu? Esta situação poderia, de facto, ter-se prolongado por uma legislatura, mas fruto de circunstâncias, foi o caso, o aparecimento, era uma situação que não deixava o então líder do Partido Socialista confortável. Ele estava impaciente por ir para eleições, estava impaciente para chegar ao poder, sentia que nas eleições tinha ficado muito perto de uma vitória, portanto ainda achava que era possível, a curto prazo, voltar à governação, agora como primeiro-ministro, que era a sua grande ambição. Sempre esteve desconfortável com viver nesta ambiguidade que o quadro parlamentar surgido das eleições de 24 decorriam e, portanto, fruto das circunstâncias aparece o caso Spinum Viva, um caso que comentámos aqui abundantemente, um caso em que não havia fundamento jurídico para fazer grande questão sobre isso, mas que o prolongar do não esclarecimento dessa situação por parte da Justiça acabou por gerar inquietações, foi aproveitado politicamente primeiro pelo Chega, depois deu origem àquele salto em frente do Primeiro-Ministro, da moção de confiança, que o Partido Socialista acabou por morder o isco e precipitar o país em eleições que foram muito estruturais na forma como atingiram o sistema político. O Partido Socialista ficou numa grande crise, viu-se privado de um líder que foi de pouca duração,
e o quadro político, que eu já falei a propósito do aparecimento do André Ventura, que para mim foi a figura política do ano, acaba por ficar muito mais perturbado. Agora, as mudanças que ali foram determinadas são mudanças cujo desenlace nós não podemos antever. A possibilidade deste ciclo legislativo perdurar durante a legislatura depende, em grande medida, da forma como se for comportar, em primeiro lugar, o Governo e Luís Montenegro, e em segundo lugar o Partido Socialista. Já estamos a ir outra vez para o próximo episódio. Eu não tenho dúvidas que o quadro que interessa ao Chega e a André Ventura é a permanente instabilidade, a permanente ameaça de eleições, e sobretudo ir para eleições. Ele sempre que vai a eleições e vai a debates e tem esse palco, acaba por ter vantagem, e portanto eu acho que ele é o interessado. Ele fica consciente, a partir do momento em que chega ao resultado eleitoral, que o próximo passo que ele tem que dar é o passo de passar à frente. E eu acho que isso também transforma estruturalmente o sistema político, porque já não é só dizer que o Partido Socialista perde a circunstância de ser o partido que tem o primeiro ou o segundo número de parlamentares. É de aparecer um novo partido que é a alternativa de poder. Que é a alternativa de poder. E eu acho que essa é a mudança estrutural que traz as eleições de 2025, que para mim foram, do ponto de vista estratégico e tático para o Partido Socialista, um erro trágico. E daqui partimos para o mundo, para dar novos mundos ao mundo. Vamos dar novos mundos ao mundo. Olhando para a figura do ano e para o acontecimento do ano a nível internacional. Não, Cisa Vera, vou começar por ti, por uma razão, porque a figura internacional do ano do Pedro Marcos Lopes é o teu acontecimento do ano. Não é bem, mas é quase, e portanto nós depois juntamos aí os dois. Figura do ano 2025. Esta também é olhar muito para a frente, presumo. Não é olhar para a frente, é olhar para o presente. Ou seja, eu só consigo explicar esta figura do ano se der um bocadinho de contexto. Cá estamos. Obviamente, a figura internacional mais visível na cena internacional foi Donald Trump. Donald Trump tomou posse há praticamente um ano. Ainda antes de ter assumido a presidência, já estava a marcar muito significativamente a agenda, e o acontecimento do ano para mim é precisamente estes 12 meses de presidência Trump e a revolução que eles trouxeram internamente nos Estados Unidos e internacionalmente. Mas, apesar de estar constantemente nas notícias, apesar de ser incontornável nas redes sociais, apesar de nos surpreender constantemente com maiores manifestações de buçalidade, de subversão de tudo aquilo que é a maneira estabelecida de o que nós reconhecemos num líder e que nos fazia respeitar. Mas isso não é contexto, é só para mostrar o cartão amarelo. Isso é roubar a figura do ano ao Pedro Marcos Lopes. Vou dizer só. Uma pessoa que eu tenho que pôr em contexto. Donald Trump é a que mais aparece e a que parece mais influenciar os acontecimentos. Mas o grande vencedor deste ano político de 2025 é Xi Jinping e é a China. Aquilo que me parece que acontece no final do ano é que se torna muito evidente para o mundo que os Estados Unidos já não conseguem controlar a China. Eu recordo que em abril o Donald Trump anunciou tarifas de 50% às importações que viessem da China, que depois aumentou para 100%, que proibiu exportações de semicondutores de última geração para a China, com a vontade de lhes impedir de chegar à inteligência artificial tão rapidamente e de ser um concorrente dos Estados Unidos nessa matéria, que procurou impor sanções a quem desviasse produtos da China para entrar nos Estados Unidos. E o que é que aconteceu à China? A China pura e simplesmente disse: eu proíbo as exportações de terras raras para os Estados Unidos, eu desenvolvo novos modelos de inteligência artificial muito mais eficientes para os quais não preciso dos vossos semicondutores. Aliás, deu logo um exemplo com o ChatGPT com o DeepSeek. Exatamente. Apareceu o DeepSeek. Exato. A economia chinesa tem fragilidades, mas a verdade é esta: Xi Jinping, que está no poder há mais de uma década,
definiu como seu objetivo que a China se tornasse autónoma e que não pudesse ser controlada a partir do exterior. E por isso investiu em aceder a recursos, no desenvolvimento das tecnologias do futuro, na capacidade de aumentar a sua capacidade militar, na capacidade de criar novas alianças que foram muito inevitáveis, e chegamos ao fim do ano e parece que Donald Trump acelerou o processo de independentização da China. A China tem agora aliados claros na Rússia, na Coreia do Norte, no Irão, tem facilidade de relacionamento com países não alinhados do Sul, como o Brasil, ou a África do Sul, ou a Indonésia, tem diálogo com a Índia, conseguiu mostrar aos Estados Unidos que a economia americana não funciona sem aquilo que a China tem para dar ao mundo, conseguiu tornar os europeus completamente perturbados sobre a forma de relacionamento com a China, e sai, acho eu, no fim do ano, com a satisfação de perceber que Donald Trump teve que recuar. E há dois exemplos muito significativos a esse propósito, ou três, se quiseres. A primeira é que as tarifas que tinham sido aplicadas à China foram removidas por Donald Trump. Avançou e depois teve que recuar. A proibição de exportação de semicondutores para a China foi removida, e a Nvidia vai passar a exportar semicondutores para a China, que era aquilo que Donald Trump tinha proibido e que depois passou a autorizar. E, finalmente, na Estratégia Nacional de Segurança, que foi publicada muito recentemente, aquilo, digamos assim, o documento que reflete a visão do mundo da administração americana, a China já não é vista como um rival estratégico, já não é vista como um inimigo, mas como, digamos assim, um competidor por vantagens comerciais e tecnológicas com quem os Estados Unidos têm que fazer negócio, com quem querem evitar entrar em guerra, mas que saiu da lista, digamos assim, daqueles rivais. Nessa Estratégia Nacional de Segurança, aliás, o único que é articulado como inimigo é a Europa Ocidental. É a Europa, exatamente. E, portanto, eu diria assim, Xi Jinping sai deste ano de grande protagonismo de Trump como o grande vencedor na cena internacional. Temos só acrescentar aí um pequeno pormenor, uma guerra que durou poucos dias entre Paquistão e Índia, a Índia com material norte-americano e o Paquistão com material chinês, e Trump teve que ir lá fazer as pazes porque os chineses, através do Paquistão, estavam a ganhar essa guerra. Pedro Marcos Lopes, figura internacional do ano. É Donald Trump, obviamente. Eu acho normal o Pedro, aliás, para falar de Xi Jinping tenha que falar de Trump, absolutamente normal, porque isto trabalha quase como uma espécie de Trump é alguém que neste momento nós não podemos deixar de falar, porque é uma força, como seria sempre os Estados Unidos, uma força, centrífuga no mundo. Mas Donald Trump é além, como qualquer presidente da República, como qualquer presidente dos Estados Unidos, uma figura centrífuga, por definição, é muito mais do que isso. O Donald Trump, em 11 meses, provocou uma revolução absolutamente brutal. Ele mudou, em 11 meses, um mundo que tinha, com mais ou menos alterações, existido desde 1945. Mudou em quase tudo. Primeiro, acabou em termos internacionais com algo que nós tanto amávamos, digamos assim, que era o multilateralismo, a capacidade de nós primeiro conversarmos, de aceitar a visão dos outros, de que a força, aceitávamos um valor civilizacional que é muito recente, mas que nos era muito grato, que era de pensarmos que a força não era o último meio, não era a única razão legítima para alguém ganhar uma discussão ou uma guerra política. Deixamos aquela velha frase do Stalin em relação ao Papa, o que perguntava quantos batalhões tinha afinal o Vaticano. E, portanto, nesse aspecto nós regredimos, ou Donald Trump regrediu o mundo para o século XIX, onde quem tem mais exércitos, quem tem mais força, impõe a sua vontade. Levou a doutrina Monroe, está a tentar
levar a doutrina Monroe a um extremo, àquilo que ela foi criada, a das zonas de influências, porque a doutrina Monroe teve uma mudança na altura de Teddy Roosevelt, porque Teddy Roosevelt alterou um bocadinho essa doutrina em função da América Latina. Teddy Roosevelt foi um grande presidente dos Estados Unidos, um grande intelectual também, mudou muito, e ele agora vê-se perfeitamente, está definido que Trump acha que as zonas de influência continuam. A Rússia vai mandar ali, a China vai mandar acolá e nós vamos mandar ali. Depois andamos a degladiar-nos por proxies durante uma série, enfim, em função dos nossos interesses. Depois os Estados Unidos têm dois pontos que são essenciais, que é o fim dos Estados Unidos como promotor dos valores democráticos. E nós esquecemos os Estados Unidos... Ele também alterou muita coisa na democracia americana. Isso já lá vou. Os Estados Unidos eram com os erros todos que cometiam, eram os promotores dessa defesa. Em colaboração com os seus aliados, que no fundo eram os seus pais e irmãos e primos, que éramos nós, os europeus. O Donald Trump tem agora um grande inimigo, que é a Europa. Estes valores horríveis da liberdade, da democracia, da proteção das minorias, da proteção de direitos humanos. Portanto, isso é o que ele renega, e renegando isso, renega toda uma civilização. E não só renega a civilização, renega a defesa da Europa, porque isto também dá com a NATO. Depois, e como sei que tenho que acelerar, é o fim Vemos claramente, Pedro já aqui disse várias vezes, que se via o fim da democracia liberal nos Estados Unidos. Eu ainda não a vejo claramente, mas já vejo ao fundo do túnel aquele comboio a vir em direção a mim. O fim da democracia está muito próximo nos Estados Unidos, os sinais são evidentes, já há uma grande limitação à liberdade de imprensa, já há uma grande limitação à atividade dos advogados, dos juízes, limitação à atividade dos juízes, dos advogados, das empresas, o controle absoluto. A ética moral implodiu, a ética e a moral implodiram completamente. Nós temos um presidente dos Estados Unidos que recebe comissões de uma maneira aberta, que promove produtos financeiros dele de uma maneira perfeitamente evidente. Quer dizer, portanto, Donald Trump não só promoveu um novo mundo, muito pior, aquele mundo que nós queríamos construir de forma diferente, como implodiu os valores da sociedade da democracia liberal europeia, que também era americana, como também, finalmente, promoveu a regresso à guerra como o último meio para fazer já lá vamos a diplomacia. Também a ver o que vai acontecer na América Latina. Cisa Vieira, acontecimento do ano, a Revolução Trump. Eu chamo-lhe uma revolução porque eu acho que ele chegou com um propósito revolucionário. Já o disseste aqui. O projeto era, por um lado, mudar o sistema constitucional americano, era torná-lo muito mais focado no poder do presidente sem restrições que lhe pudessem vir do sistema judicial, do Congresso ou de poderes independentes. O segundo era mudar as regras do capitalismo americano, abandonar aquela ideia de uma economia aberta, com capacidade de não haver barreiras ao comércio e à circulação de capitais, e tudo isto em nome de, digamos assim, defender os trabalhadores blue collar, e finalmente de mudar o sistema global, a ideia de uma ordem regida por ordens, de alianças militares permanentes, de uma regulação internacional do comércio e do sistema financeiro. A ideia era acabar com isso e fazer do sistema global regressar, se quiseres, ao século XIX, um sistema puramente transacional, de um mundo dividido em esferas de influência entre as grandes potências, e os outros países que não têm a mesma escala, a mesma capacidade militar ou económica, terem que sujeitar-se à vassalagem perante os grandes poderes. E eu acho que este primeiro ano da presidência Trump foi uma determinação de uma mudança muito rápida e muito eficaz nestas três frentes, e de facto, quer dizer, estava muito bem preparado isto, meteram pessoal político nos sítios mais relevantes, contaram com a cumplicidade dos tribunais que já tinham recheado
de simpatizantes de Trump na presidência anterior, a capacidade de controle por parte de Donald Trump do aparelho eleitoral republicano e da tal economia da atenção, manter os eleitores sempre suspensos, fez com que o Partido Republicano se tornasse absolutamente dócil e o Partido Democrata ficasse completamente adormecido. E, portanto, com tudo isto, ele conseguiu essa concentração de poder que eu acho que veio para ficar. Não estou a ver nenhum presidente americano no futuro prescindir da quantidade de poder que o Executivo acumulou. Delano Roosevelt prescindiu de muito poder que acumulou, Pedro. E o que temos de facto... Não, na verdade, o Franklin Roosevelt acumulou muito poder para o governo federal. Por isso mesmo, e depois prescindiu, depois os outros presidentes só no tempo do Trump, só no tempo do Reagan é que se começou a reduzir isso. Não foi muito. Mas não, foram 40 anos. Pois. O que estou a dizer é, foi muito eficaz nisso, com aquilo que é usar o aparelho de Estado para reprimir vozes independentes nas universidades, na imprensa, nas sociedades de advogados. Agora etc. até se quer meter no grande negócio do entretenimento. A mudança que fez. Tem tudo. E depois tem coisas como, de facto, do sistema capitalista houve mudanças muito significativas e na plano internacional. Pontos altos desta revolução. Claramente, o cessar-fogo em Gaza. É a única coisa assim de positivo que eu posso reter daqui. E teve sucessos, embora a meu ver não sejam tão positivos, como a capacidade de controlo do sistema de poder e o uso do aparelho de Estado para perseguir adversários e a capacidade que teve de controlar o sistema capitalista americano. Hoje em dia, para as empresas americanas, é menos importante ser competitivo, inovador, ter um produto interessante, do que ter acesso ao presidente. Isto é... E não ter o presidente contra já é alguma coisa. E paga-se para que o presidente não seja contra e paga-se para que o presidente defenda a agenda dessas empresas. Pontos baixos. É claramente aquilo que começa a ser o deslaçar, talvez, do impacto de Trump, que é a incapacidade de resolver os problemas em nome dos quais ele foi eleito. Ele foi eleito para acabar com a inflação e, de facto, a inflação não está a conseguir controlar. Foi eleito para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e trazer empregos. O desemprego está a subir e o déficit não está a diminuir substancialmente. E foi eleito para acabar com as guerras e está a envolver os Estados Unidos numa aventura na Venezuela. Portanto, a dúvida é se ele consegue manter a coligação que o elegeu junta. Ele é muito eficaz a identificar os problemas políticos e a perceber para onde é que se inclina a opinião pública, mas não parece ser tão eficaz a resolvê-los. E isso é o drama do populista. Esta questão dos números do desemprego e de agora haver poucos números deixa-me esta nota, de haver poucos números disponíveis nos Estados Unidos, faz-me lembrar, vocês lembram-se da crónica dos bons malandros, onde o Renato Pacífico, o único crime que tinha cometido, tinha sido falsificar o seu registro criminal. Mas deixa-me só dizer assim, as pessoas aturam muita coisa ao Donald Trump. Aturam-lhe a grosseria e o deslaçar de tudo aquilo que é as regras pelas quais admiravam um líder, a decência, a justiça, os problemas do dia-a-dia. Aturam-lhe as intervenções do ICE nas cidades americanas, aturam-lhe a desconsideração de adversários, etc. Mas o limite é, ele tem que entregar. E eu acho que as pessoas começam a pensar que eu dava-te muito crédito, mas tu agora ou reduzes a inflação e nos resolves os problemas, ou então isto se calhar corre-te mal nas midterms. Este otimismo é que não partilho, porque eu acho que o caminho... Temos que ir para o teu eu acho que o caminho é o triste caminho é estas eleições tornarem-se um problema político de tal maneira violento. Vocês estão sempre a ir para 2020. Estou com uma pressa de chegar a 2026. Já é para a festa de fim de ano. Já me calei. É para a festa de fim de ano. É que já lá vamos. Espero que tenha corrido bem o Natal. Pedro Marcos Lopes, massacre em Gaza. O Pedro Cisa Vieira há pouco estava a lembrar que um dos grandes pontos de Trump foi o cessar-fogo em Gaza. Na verdade também foi muito conseguido porque Israel cometeu um erro de bombardear os amigos dos americanos ali no Médio Oriente.
eu estiquei-me um bocadinho nos outros e peço desculpa se isso aconteceu, se falei muito, mas a questão de Gaza é relativamente rápida, porque o que aconteceu em Gaza foi um massacre, não sei se é genocídio, não sei o que é que se chama aquilo, com o mundo inteiro todo a ver e ninguém a fazer rigorosamente nada. Esta negociação de paz que aconteceu e estas, quer dizer, mais ou menos as tréguas, porque caso as pessoas não se lembrem, só saiu da agenda, continuam a existir bombardeamentos em Gaza. E a guerra já levava 2 anos. E todos os dias morre muita gente em Gaza. Morrem. Ainda ontem morreram 12 pessoas em mais um ataque feroz das Forças Armadas israelitas. O impressionante é que a capacidade que nós tivemos, e aquilo era um acontecimento que todos nós estávamos a ver, todos os governos estavam a ver, e houve um massacre onde foram todas as comunidades internacionais cúmplices. Diz-me tu, como eu ouvi muitas vezes, quando falar, acostaram muito, bom, também existe no Sudão, também existem nos outros sítios, também... Só que o grande problema que nós aqui temos é que temos um povo que anda há muitas gerações a ser massacrado, a ser maltratado, a ser tirado de todos os seus direitos minimamente de decência, e mesmo assim, mesmo acontecendo isto, tivemos a cereja na ponta do bolo, foi assistir à morte de milhares e milhares e milhares de crianças, com a comunidade toda a ver. Sem saber o que fazer. Entramos na fase... Havia muito que fazer. Deixa-me só dizer uma coisa que sobre Gaza, aquilo que é mais trágico nesta altura é o seguinte: o cessar-fogo foi uma coisa que resultou, obviamente, da pressão internacional e da pressão da opinião pública interna nos Estados Unidos, que já não toleravam o que se estava a passar à vista de todos. Foi importante o cessar-fogo, mas eu só recordo que o cessar-fogo era a primeira parte do plano de paz. O regresso dos palestinianos à cidade de Gaza era outra parte importante, e isso aconteceu, mas não aconteceu tudo o resto. Não aconteceu o desarmamento do Hamas, não aconteceu o envolvimento dos outros países árabes na força de estabilização de paz, não aconteceu a mobilização dos recursos financeiros para acontecer, e a impressão internacional aliviou. Saiu da atenção, saiu das redes sociais, saiu da abertura dos telejornais, saiu de tudo, e claramente não é nos países árabes que existe vontade de fazer intervenção. Pronto, já não morrem as pessoas tão brutalmente e em tão grandes números como morriam há uns meses, mas a situação não está resolvida, o plano de paz de Trump não avançou depois da primeira fase, e o governo israelita já não tem a pressão que tinha internacionalmente para concretizar as fases seguintes, e isso é que é trágico. Entramos na fase final deste episódio para fazer pela última vez em 2025 propostas culturais que já não servem para a prenda de Natal, porque o Natal já passou, mas apenas para os que esqueceram de alguém, ou alguém, as pessoas às vezes lembram-se no dia de Natal que se esqueceram de uma pessoa qualquer. Aproveito para informar igualmente que, estando nós em período natalício, este episódio com as figuras e os acontecimentos do ano é mesmo um episódio sobre o que se passou ao longo do ano e não sobre acontecimentos de última hora desta semana, como é habitual neste bloco central. Para fechar o ano, começa o Pedro Marcos Lopes a sugerir uma coisa um livro, um disco, alguma coisa que do ano passado. Deste ano. Tenho 4 até. 25. Pronto, 25. Rápido. Muito rápido. O livro, o que eu elegi no meu júri, o meu júri reuniu-se e decidiu dos livros, não é dos livros que eu li este ano, o livro deste ano que eu mais gostei e aconselho, e vou voltar a acontecer, porque aconselhei-o aqui, vou voltar a aconselhá-lo, foi O Louco de Deus no Fim do Mundo, do Javier Cercas. Javier Cercas, mais uma vez, não consegue escrever livros maus. Por acaso a última trilogia não foi grande coisa, mas também não era má. Sim, não era mau. O Louco de Deus no Fim do Mundo é um livro verdadeiramente extraordinário que fica constantemente na memória. Depois temos a exposição, também quero falar de uma exposição, é a exposição que eu me lembro e que mais marcou neste ano, provavelmente até gostei de outras, mas que me lembro e tenho uma boa memória, foi a da Paula Rego e da Adriana Varjão, aqui no
no centro, na Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, uma exposição que chamava Entre os Vossos Dentes, uma exposição de facto notável, de duas grandes figuras, uma já falecida, como sabemos, e o disco, que é para mostrar que ainda sou um rapaz novo e que gosto de new metal modernas. E pós-punk e não sei o que mais. Foste lá atrás. Que também já recomendei aqui, é o Never Enough dos Turnstile, que não só fizeram este grande álbum, como me mostraram o que para mim, e eu vi muitos concertos este ano, graças a Deus, o melhor concerto do ano, que foi o concerto dos Turnstile no LAV, aqui em Lisboa, na Avenida Marcelo Gomes da Costa. Disseste que ias fazer 4 propostas, fizeste 3? Não, fiz 4 porque pus o disco e o concerto. Certo, está bem. Sempre a ver. É para ver se estava atento. Bom, é preciso ver. Livros, eu não li esse do Javier Cercas, que aliás agora parece que está esgotado, não se consegue. É verdade, sim senhor. Mas para mim o livro de ficção que eu achei mais marcante foi o do Ian McEwan, que eu agora não me recordo do nome em português, mas é o último que está publicado e que se passa no futuro. Mas já está traduzido? Já está traduzido. E o outro que gostei muito é de não ficção, já é do ano passado, mas não foi publicado, que julgo, em Portugal, que é o do Tony Blair on Leadership, que é basicamente um manual de política que está muito bem escrito, que é muito simples e que qualquer aprendiz de político ou político no ativo deve aprender. O que é uma que é boa prenda para o José Luís Carneiro. O que é necessário para conquistar o poder, para se manter no poder, para governar eficazmente, como manter a atenção, não se desviar com todas as solicitações do dia-a-dia, e é uma coisa muito prática, é muito interessante. Pedro, lembras-te daquelas séries que havia que era de livros cá para dar a determinados políticos? Exatamente. Tu oferecerias esse a quem? Eu ofereceria esse a todo, eu oferecia a qualquer político. Pronto. De facto é mesmo um livro muito bem feito de um dos políticos, não, porque aquilo é um manual também de governação e o Ventura não está interessado na governação. Nem é manter o Ventura uma linha. não está interessado em manter uma linha e em ser julgado, digamos assim, pelos resultados da sua governação. Este é muito para quem quer conquistar o poder e fazer alguma coisa com o poder. Depois, 2 filmes que queria destacar, que vi este ano. Um que é o último filme do Paul Thomas Anderson, Batalha Atrás de Batalha, e o outro que é um filme português que gostei muito, que é o Lavagante. E olhando assim para o ano... Também acho, olha, já que, acho que vem aí um Globo de Ouro. Pedro, já que falou de cinema, eu não tinha falado. Eu queria recomendar uma trilogia de um realizador norueguês que eu não me lembro do nome, que é Sex, Love... trilogia. Mas eu vi este fim de semana. É absolutamente notável. Sex, Love and Dreams. São 3 filmes diferentes. E são 3. Eu gostei tanto e tenho muita pena de não me lembrar do autor. Mas viste no cinema ou viste no streaming? Não, vi no cinema. E são 3 filmes notáveis que eu tenho muita pena de não me lembrar do autor, mas para a semana eu lembro. Não lembrarás. Pedro Cisa Vieira, Pedro Marcos Lopes, ponham um cinto, vamos viajar a grande velocidade. Quando voltarmos já estaremos em 2026, no dia 2, para ser mais exato. É o filme do Dag Johan Augerud. Só dizes o nome. Não há nada como... Mas eu ele é que é norueguês. É notável. A pronúncia está perfeita. Sim. No próximo episódio. Sabes que eu tenho uma prima que vive na Noruega e é casado com um norueguês, e tenho primas em 2º grau que são norueguesas. Então está explicado. No próximo episódio vamos tentar perceber se o próximo ano será mais de guerra ou de paz, se Trump vai continuar com a sua revolução, o que nos vai trazer a eleição presidencial, a venturização do país está para continuar ou não. Faça o favor de entrar bem em 2026, porque vamos precisar todos de espírito positivo para enfrentar o que aí vem. Bom ano, até lá. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus.
No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.